Fala gente querida, fala gente de bem. O vídeo de hoje chama Política da Miséria e eu queria partir de uma premissa bem simples que eu li nesse livro aqui, ó, Homo Deus, que é o seguinte: hoje já é praticamente indiscutível que a fome é uma parada política. Morrem mais pessoas que comeram demais do que de menos, e embora existam diversos pontos no planeta onde as pessoas ainda morrem de fome, pode ter certeza que isso é resultado de políticas humanas e não de catástrofes naturais. Em outras palavras, não ocorrem mais aqueles surtos de fome por causas naturais. Hoje há essencialmente fomes políticas. Se pessoas no Brasil ainda morrem de fome ou passam fome, é porque alguns políticos querem ou não se importam com isso. Essas são as políticas da miséria, reflexos do que a gente vive hoje, que é o fucking neoliberalismo. Estamos completamente dominados pela indústria e pelo pensamento industrial, onde tudo pode e deve ser convertido em dinheiro. Todos os acontecimentos, situações, coisas, pessoas, animais, plantas, lugares, ideias, tudo detém um valor no mercado. Neoliberalismo é esse mundo completamente racionalizado a partir das lógicas empresariais. E caso você não tenha notado ainda, é uma bela de uma bosta. Do ponto de vista daqueles que defendem o neoliberalismo, os governos existem apenas para criar as condições ideais para que os interesses privados maximizem seus lucros e suas riquezas, na doce ilusão de que esse crescimento econômico beneficiaria a todos nós e que seria distribuído para todas as partes. Cara, se tem uma definição maior de utopia, não conheço. Então minha pergunta é básica: como se sustentam essas políticas que claramente prejudicam a sociedade? O exemplo mais gritante que a gente tem é, sem sombra de dúvidas, a Emenda Constitucional 95, a PEC dos gastos, conhecida como PEC do fim do mundo. Essa emenda foi uma das medidas de austeridade mais graves já adotadas no Brasil e, pasmem, no mundo. Isso sem contar que foi também uma das mais seletivas e ineficientes, diga-se de passagem. De acordo com pesquisas do Instituto de Estudos Socioeconômico, do Centro para Direitos Econômicos e Sociais da Oxfam Brasil, ficou comprovado que a Emenda 95 gerou um aumento no número de pessoas em situação de extrema pobreza, queda do emprego, fechamento de postos de trabalho com carteira assinada e queda real do salário mínimo. Isso tudo sem contar a ampliação da desigualdade social, o aumento no número de pessoas em situação de insegurança alimentar e o aumento da mortalidade infantil. Tem mais, a evasão das faculdades deu um salto de 5% para 47% e houve também a redução de programas do SUS como Saúde da Família, o que gerou um cenário de desassistência que nunca tinha sido visto desde a criação do SUS. Tá bom pra você ou quer mais? Pois bem, te dou mais. Ainda temos a medida provisória 841, editada pelo Temer e que tira a grana do Ministério da Cultura e do Esporte para colocar nas polícias. Isso só demonstra a falta de conhecimento básico dele sobre no que consistem as políticas de segurança. Isso porque esporte e cultura são a base, é o que mais mantém a juventude longe do crime, e ele tirou dinheiro disso para colocar na polícia. Desde o ano 2000, que 3% da arrecadação das loterias ia para cultura e esporte. Agora ele reduziu essa verba para meio para cultura e 1 para o esporte. Os especialistas já apontam que na prática essa redução significa o que Temer sempre pretendia desde o começo, que era acabar de vez com o Ministério do Esporte e da Cultura. Mas calma que eu não acabei ainda. Essa medida também prevê tirar 1 bilhão do financiamento estudantil, que é um dos principais, se não o principal programa federal de educação, para colocar, adivinha onde? Na segurança pública. E esse mesmo diacho de medida também cancela os recursos repassados à Cruz Vermelha e às Santas Casas. Agora, tá bom pra você ou quer mais? Essas políticas idiotas também se aplicam, sobretudo, na área da segurança pública. Assim como existem políticas que geram ainda mais fome e miséria, existem políticas de segurança que geram mais violência. E tô nem falando do encarceramento em massa aqui, ou do corte de 58% do orçamento destinado ao programa de enfrentamento à violência de gênero. Hoje, entende-se que a disseminação do PCC para outros estados, por exemplo, foi resultado das políticas de endurecimento das penas, do RDD, do fomento às prisões federais e da aplicação de penas mais longas. O que se vê atualmente é que o PCC e o crime organizado no geral se expandem na medida em que mais investimentos são feitos nos sistemas que visam justamente acabar com eles. É coisa de louco mesmo. E para encerrar esse take, mesmo com uma intervenção militar no Rio de Janeiro, o número de mortes violentas, roubos e furtos aumentaram nas favelas em que o governo considerava como um laboratório das ações da polícia. Ou
Ou seja, absolutamente nada que esse governo infeliz faz funciona. Nada. Então é isso, meu povo. O governo golpista entrou para derrubar a participação da Petrobras na exploração do pré-sal, congelou os gastos públicos por 2 décadas, aprovou a terceirização da mão de obra para atividade fim, diminuiu o número de atendidos pelo Bolsa Família, abrandou a fiscalização do trabalho escravo, está acabando com as demarcações das terras indígenas e quilombolas e, claro, aprovou a reforma trabalhista. E o que dizer da reforma trabalhista, então? Já gravei um programa inteiro especial só sobre isso lá no Justificando. E agora, nesse vídeo, é simplesmente um momento em que eu digo, não avisei que ia dar merda? Com 6 meses de reforma trabalhista, o número de processos já voltou ao patamar de 2014. Assim que a reforma passou, é óbvio que a quantidade de ações diminuiu e o governo mostrou esses dados como se fosse uma puta vitória. Mas na real é que os processos diminuíram porque tava todo mundo entendendo que caralho que estava acontecendo e o que tinha mudado com a reforma. Fora que tanto empregados como advogados ficaram com medo de entrar com as ações, perder e ter que pagar honorários à parte vencedora, que foi uma das alterações da reforma. Daí não causa espanto que, frente a tudo isso, a Organização Internacional do Trabalho colocou o Brasil na lista suja de violações, uma seleta lista com os 24 casos que são as principais violações trabalhistas do planeta Terra, e tá lá nessa lista a reforma trabalhista do Michel Temer e companhia. No mais, tenha em mente o seguinte: o que se chama hoje de justiça social ou igualdade social nada mais é do que uma farsa, nada mais é do que o interesse das elites travestido de interesse comum. Quando na verdade verdadeira, hoje a maior parte dos brasileiros não é sujeito sequer de direitos humanos, apenas objeto de discurso de direitos humanos. E por mais que a gente vive em uma democracia, você precisa sempre se perguntar: tá tudo muito legal, tá tudo muito bacana, mas é uma democracia para qual classe? Então é isso aí, meu povo. This is Brasil. Links e referências na descrição do vídeo no YouTube. Se aproveita e se inscreve lá no meu canal, que semana que vem tem vídeo novo.